Genética tem aquela importância também, como o Tairine levantou. A gente conecta muito com a evolução, não é? Não dá para pensar em evolução das espécies sem pensar em transmissão de caracteres. Na verdade, não tem como. E tudo começa, Ricardinho, Alberto, o pessoal de matemática falou muito de probabilidade. E a probabilidade de cair no Enem, genética, ela existe e ela é muito grande. E tudo começa com o nosso amiguinho aqui, ó, no cantinho da tela, Gregor Mendel, não é? Que no mosteiro onde vivia, fez alguns experimentos com ervilhas. E, lamentavelmente, depois de morrer, é que foi, assim, dada importância aos estudos. Não é? Quase ia para a lata do lixo. Alguém descobriu, depois da morte dele, e viu que realmente ele falava o seguinte. Essa é, né, Tairine, uma tabelinha de primeira lei, isso, onde a gente tem, vamos dar uma olhadinha, minha gente, a ervilha, a semente lisa e rugosa. E você tem o quê? Na primeira lei, a gente cruza dois indivíduos puros, dois indivíduos homozigotos. A pessoa vai lembrar que a primeira lei a gente chama de monohibridismo ou lei da pureza dos gametas. Quando você cruza, como tem aqui na tela, o pessoal de casa está vendo, dois indivíduos puros, um dominante e um recessivo, na geração P, geração dos pais, parental, a gente tem na geração filha 1, F1. Todos são, Rzão, Rzinho. Todos são de semente lisa. Veja que o caráter liso, que é o dominante, ele se expressou, porém tem traços do recessivo. O Rzão é do caráter dominante e o Rzinho é do caráter recessivo. Então, na F1, 100% vai dar Rzão, Rzinho, que é o quê? Uma ervilha lisa com características secundárias de rugosa, mas que não aparecem, porque na F1 só aparece o caráter dominante. Mas é o quê? É um híbrido. Todo mundo concorda? Em casa, e todo mundo que está aqui na plateia, né? Na nossa sala aqui, é um híbrido. Agora, se você quer F2, você pega o F1 e multiplica por ele mesmo. Então, F2 é o quê? A segunda geração filha, onde você pega o F1, multiplica por ele mesmo, aí tu teria, vamos fazer todo mundo, Rzão, Rzinho, versus Rzão, Rzinho. Aí teria o quê? Rzão, 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 Rzinho duas vezes e um Rzinho. Na F2, o pessoal está percebendo que o recessivo voltou, mas ele voltou com um percentual menor, porque ele é recessivo. Não é? Ele volta com uma probabilidade de 25%. Não é? Então você tem o quê? 3 das 4 vão ser o quê? Dominantes, vão ser ervilhas. Uma vai ser lisa pura, 2 vão ser lisas híbridas e uma vai ser o quê? Rugosa. Proporção 1 para 2 para 1, proporção de primeira lei de Mendel. Então, genética. Além de primeira lei, eu indicaria para vocês revisarem antes da prova a parte de herança ligada ao sexo. Não é? Uma questãozinha de daltonismo, uma questãozinha de... Tu lembra o que tem essa doença, que eu vou falar o nome, Tairine? Ele leva um corte e o sangue não coagula. Ele é um indivíduo hemofílico. Não é? A hemofilia. Dê uma olhadinha em herança parcialmente ligada ao sexo. Calvície. Então, vamos lá. Herança ligada ao sexo, dá uma olhadinha em daltonismo, hemofilia. Parcialmente, calvície. Não é? Questão também de grupos sanguíneos, muito importante. Não é? Tanto os genótipos e os fenótipos. Não é? Olhe, tem que dominar, concorda, Tairine, em genética, concordo, os conceitos básicos. Porque se você não conhecer conceitos básicos, um exemplo, o que é um conceito básico de genética? Probabilidade. Se você não conhecer probabilidade, você vai achar que você não conhece, não está se dando bem com a genética. E a bem da verdade, é a base que está faltando. Então, a gente não pode estudar um assunto que tem interação com outros sem conhecer os outros.
Porque a gente vai criar um preconceito. A gente vai dizer, não, isso eu não aprendo. Todo mundo aqui já disse e às vezes diz, vamos perder isso. Isso eu não gosto. Veja, você que vai fazer Enem tem que deixar de não gostar de alguma coisa. Você tem que gostar, entre aspas. Lógico que tem assunto que a gente é do coração. Mas tem assunto que, como o Tairine falou, a gente tem que aperfeiçoar. Porque se a gente diminuir o percentual de erro, o de acerto, e aí a gente vai cair justamente na cadeirinha da universidade que a gente quer. Tá certo? Depende muito de vocês. Então, primeira lei, segunda lei por tabela, que é o polihibridismo ou dihibridismo, onde você vai ter, a partir de duas características cruzadas, você vai ter o quê? Um quadro maior, tem mais características, herança ligada ao sexo, hemofilia, daltonismo, parcialmente, calvície, grupos sanguíneos, sistema ABO, né? Quando é que é A, que é B, que é AB e que é O? Tanto os genótipos como os fenótipos. Você tem que ir para a prova com aquelas figuras na cabeça, porque na hora da prova é você, Deus orientando e você executando a sua aprovação. Tem que ser assim. É assim que vai acontecer. Não é? Tairine quer colocar alguma coisa mais genética? Gostaria de colocar uma coisa aqui, gente, aproveitando aqui o quadro. Alguém pode estar se perguntando, mas por que aí só está lisa e rugosa? Estamos falando de primeira lei, gente, então a gente só vai olhar uma característica. Isso. Então, por isso que eu não coloquei, a gente não tem aí, não vê lisa e rugosa. Tá certo? Não vê uma cor e uma característica da ervilha, outra característica, porque estamos tratando de primeira lei. A partir do momento que eu vou colocar mais caracteres, aí vai entrar em quê? Segunda lei. Tá certo, gente? Então, segunda lei é diferente, é um quadro maior e são características maiores que vão precisar de uma leitura de probabilidade até bem mais específica, porque como tem mais caracteres, mais coisas para analisar, você tem que saber da probabilidade em si daqueles fatores estarem aparecendo ali no quadro. Tá certo, gente? Vê. Azão, azinho, azinho, azinho. A gente já fez muitas questões usando essas letras. Agora, o que é a letra? Porque a letra significa alguma coisa, não significa? Vê, vamos trabalhar rapidinho dois conceitos básicos de genética. Genótipo e fenótipo. Vê, azão são as letras? São as letras. Elas significam alguma coisa, sim ou não? O azão é o quê? É o genótipo, a característica gênica do ser que a gente expressa em letras. Pode ser qualquer letra do alfabeto. E o que as letras significam, a gente vai chamar de fenótipo, não é? Por exemplo, eu vou resolver uma questãozinha agora de primeira lei. Cadê a próxima projeção, por favor? Albinismo. Uma pessoa albina, uma pessoa que tem carência na produção de melanina, não é? Um pigmento que não vai só dar cor à pele, está no cabelo, não é? Está nos olhos, mas na pele fica mais evidente. Turma querida, qual é o maior órgão do corpo humano? Sua pele. Cuide dela. A gente dispensa muitos cuidados e a bronca pode começar, tipo, um câncer pode começar pela pele e pode generalizar. Vamos cuidar dela, tá certo? Então a gente tem o albinismo, que é uma característica, olha para mim, é uma característica recessiva. Então o indivíduo albino, ele vai ser azinho. Vamos lá, agorinha, genótipo, azinho. O que é que azinho significa? Albino. Então, albino seria o fenótipo. Então, a gente tem esses dois e tem outros conceitos básicos que a gente tem que dominar. Então, sabemos que o albinismo, olha a questão, minha gente, é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz é albino, então como é que ele é? Quais são as possibilidades de letras? Azinho e azinho. Não é assim? Se ele é albino é recessivo, então ele é azinho. Vamos lá. Um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normal. Ela não é albina. Porém, a mãe dela é.
Me diz uma coisa, tu acha que ela é pura ou ela é heterozigota? Ela é híbrida. Tu concorda o termo? Ela é o quê? Misturada. Ela não é albina, mas ela tem caráter que vem da mãe. A hereditariedade é assim. Então ela é azão, azinho. A menina é azão, azinho. E o rapaz que casou-se, azinho, azinho. Vai dar o quê? Vai dar azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Qual é a probabilidade? 50%. Ou seja, a metade, 50%. Não é verdade? 50% a resposta. A próxima, por favor. É isso aí. Opa, olha o cruzamento. Cadê? De novo? De novo? Oi? Olha os albinos ali. De novo. Isso, ó, acertamos, ó. Olhe para isso. Estão com fome? Estão com vocês comem muito, rapaz. É. Vocês têm que tomar mais água e absorver a luz do sol. Dá para fazer fotossíntese? Não, não. Faz o seguinte, vocês absorvem e a comida faz mal a vocês. Vocês passam num lugar que eu vou dizer, aí vocês deixam que eu como. Tá? Porque eu não faço fotossíntese, entendeu? Eu tenho que comer. Vocês que fazem, tá certo? Não, né? A gente não faz fotossíntese. Não é verdade? Quem faz fotossíntese é autótrofo ou heterótrofo? Todo conteúdo, ele começa a ficar enriquecido, turma, quando a gente domina os conceitos básicos. Você não pode estudar seres vivos sem saber quais são os autotróficos, autótrofos e os heterotróficos. Você tem que saber quem produz seu próprio alimento, o autotrófico, e quem se alimenta do que tem no meio ambiente, os heterotróficos. Nós somos o que, turma linda? Heterotróficos. Olha para cá. Cadê o desenhozinho do sistema digestório? Olha aí, Tairine, que coisa bonita. Os órgãos do sistema digestório. Toda a digestão começa aonde, turma? Na boca. Na boca tem digestão de quê? Ó, de amido e de glicogênio. Toda amilase, quando eu e Tairine era aluno, como vocês são, a gente dizia que a amilase só digeria amido. Mas a ciência, ó, os estudantes anteriores a gente estudaram mais e perceberam que toda amilase, além de amido, digere glicogênio. Então, onde tiver digestão de amido, que é na boca e no intestino, no duodeno, vai ter digestão tanto do amido como do glicogênio. A gente vai ter faringe e esôfago digerindo o quê? Olha a resposta. Nada. Faringe e esôfago conduzem um tal de bolo alimentar por movimentos peristálticos. São órgãos do sistema, mas que não praticam a quebra, a digestão. Aí chega no estômago, aí tem um tal de suco gástrico ácido, né? Que pode até dar refluxo na gente. Aí esse bolo alimentar mistura com o suco gástrico, aí forma um tal do quimo, que vai digerir o quê? Lipídios, um pouquinho, e muitas proteínas, tá certo? Na boca tem uma enzima, ptialina ou amilase salivar, que funciona bem no pH 7, que é o quê? Nem é ácido, nem é básico, alcalino. É o quê? Neutro. No estômago, em pH 2, ácido. Quantas enzimas? 4. Conta comigo. Pepsina, gastrixina, renina e lipase gástrica. 3 que digerem proteínas e uma que digere lipídios. Você pode claramente dizer, não é, Tairine, que a digestão do estômago é maior em proteínas, mas existe também nos lipídios. Agora, a maior digestão do corpo é na primeira parte do intestino delgado. Como é o nome dele, pessoal? Duodeno. Digere carboidratos, lipídios, proteínas, né? Ok? Ácidos nucleicos, os alimentos, principalmente 2 sucos você não pode esquecer. Um que sai do pâncreas, suco pancreático, e um que é produzido pelo próprio duodeno, suco entérico. São eles que vão produzir 11 a 12 enzimas para fazer do duodeno o maior órgão digestivo do corpo humano. Aí a gente tem aqui boca, um segmento da faringe, a parte esofágica, aí tem o estômago, o intestino fino, que você imortalizou no 2º grau, chamando de intestino delgado, e o outro ao pé da letra. O outro é grosso. Ó, o fino e o grosso.
o delgado e o grosso. E sistema digestório completo. Boca, ânus. Bisuzinho, ânus não é órgão. O ânus é a abertura do último segmento, que é o reto, o último segmento do intestino grosso. Tá certo? Questãozinha, Tairine, falar alguma coisa aí? Passa o próximo slide, a gente vai ter aí a presença, tá certo, gente, de glândulas anexas. Opa, tá volta certo? um pouquinho aqui. Isso, as glândulas anexas, elas fazem parte do sistema digestório, isso, tá certo? isso. Mas são glândulas, tá certo, gente? E, fígado, pâncreas, glândulas salivares. Um fígadozinho acebolado, hein? Vai bem. Vocês não podem não, que vocês fazem fotossíntese. Eu posso. Então, a importância do fígado. Quem é que lembra aí o que é que o fígado vai produzir, gente? A bile. E aí, André? Bile, enzima? Não tem enzima não, bile. E aí, Cuidado da pegadinha, né, Tairine? É isso? Pode dizer lá no Enem. A bile digere... Opa! Bile ajuda a digerir. É diferente de... Porque só quem digere quimicamente é quem tem enzima. E bile não tem enzima. Consequentemente, ela pode ajudar. Como ajuda? Você usa como? Emulsifica. Amolece as ligações entre ácidos graxos e álcool. Ou seja, amolece os lipídios para que as lipases possa digerir. Tem lipase no suco pancreático e no suco entérico. Vê o caminho, né, Tairine? A bile é produzida pelo fígado. Fica aqui, O Ferinha está vendo aí? A vesícula biliar. E vai atuar no duodeno. Vê como ela passeia? A bile é produzida no fígado, fica armazenada na vesícula biliar e vai atuar no duodeno, emulsificando, amolecendo os lipídios. Não é? Aí vem o pâncreas. E aí, Tairine, o pâncreas? O pâncreas... a gente vai ter aí a presença dos sucos, né, pancreáticos, tá certo, gente? Então, ele tem importantíssima, tá certo, gente? A bile fica para cá, tá certo? E o pâncreas fica do outro lado. Aqui mas o amarelinho. Também, o amarelinho. O amarelinho. Também Parece uma vai espiga de desembocar. milho. Tudo eu falo de comida, né? Para o pessoal... os vermes, bom né? Porque os vermes. lembra, tá certo, Lembra, gente? com Se certeza. vocês têm problema em anatomia, olha aí uma dica. Tem problema em anatomia para saber qual é a sequência dos órgãos? Relacione. Relacione com alguma coisa que lembra, tá certo, gente? E outra coisa. Qual é a cor da espiga de milho? Amarelinho? Qual é a cor do pâncreas? Ele tem uma tonalidade, né? Puxando para um marrom, amarelo. Então, associando, fica mais fácil de lembrar. Muito mais fácil, tá certo, gente? Tá certo. Então, anatomia é uma coisa também que pode ser cobrada, e a gente já viu que é cobrada no Enem, tá certo, gente? Então, é bom a gente memorizar aí o caminho, o percurso dos sistemas, né? Falando em fisiologia, tá certo? Perfeito. E as glândulas salivares, que a André já falou, né? A gente Produz viu aí saliva. na boca, produz saliva, mas aí temos a presença de quem? Pitialina. Pense numa coisa gostosa. Pense. Está pensando, o pessoal de casa também? A boca ficou cheia de... água. De saliva, de água. Aí vocês compram um biscoitinho, pelo menos, para diluir, né? Diluir. Beleza? Só rapidinho aqui. Fígado produz bile. Pâncreas vai ser produtor do suco principal, que tem mais enzimas, suco pancreático, mas também é uma glândula, né, mista. Então, vai ter a ver com a questão da pessoa talvez ficar diabética ou não, porque o pâncreas tem um hormôniozinho, pessoal, que é o insulina, que sai também da região pancreática, como tem o glucagon. E as glândulas salivares apenas vão produzir saliva. Olha para cá, parótidas, submaxilares e sublinguais. Os 3 tipos de glândulas salivares. Fazendo uma conexão com o programa de saúde, todo mundo aqui já ouviu falar de parotidite, que é a inflamação das parótidas, que a gente chama de papeira, cachumba. Quem é que causa? Bactéria, fungo, protozoário, verme, ou é vírus? É uma virose, não é? Cachumba é uma virose. Ataca justamente as glândulas parótidas, que são glândulas salivares. Próximo slidezinho. Olha o quesito. Vamos ver, Tairine. O pâncreas vai. O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando as gorduras. Essa substância recebe o nome de... Deixa eu ver. Vocês já responderam? Foi assim, tão rápida? Bem, não está rápido assim, Tripsina, enzima que digere proteínas do suco pancreático. Pepsina, está de gaiata no navio aqui. Pepsina é do estômago.
né? E lembra de Pepsi. Pepsi, qual o pH? Ácido, não é? E o pH do estômago, pH em torno de 2, acidez. Resposta do pessoal correta, bile ou bilis, tanto faz. Amilase, vai ter amilase aonde? Na saliva e no suco pancreático, tá certo? E a lipase pancreática, ó, ela entregou o que digere e de onde ela vem. Ela é a lipase que vem do pâncreas. Então o pessoal respondeu, letra C, bile. Próximo. Olha ali, foi a bolinha amiga, essa bolinha, ó, ficou, tá bonita essa bolinha. Próximo slidezinho. Eita, o assunto mais importante da biologia, né? Esse vai cair no Enem mesmo. Professor, desde quando? De sempre. Sempre as provas do Enem, lá nos primórdios, questões de ecologia. Até porque é o assunto da moda, né? Meio ambiente, não é? E aqui você tem alguns conceitos. Tu lembra como é ferinha que a gente faz? Toda vez que a gente for começar a estudar um assunto, a gente tem que começar pelos... Não caia na história que estudar a base é perder tempo. Você sabe o que é perder tempo? A gente errar coisas que a gente poderia acertar, porque a gente não teve humildade de começar, porque tudo começa, e quando sobe, se você consolida a base, você só sobe. Se não consolidar a base, você sobe, mas você cai. Você sobe, aí fica nessa brincadeira. Nessa brincadeira aqui, geralmente a pessoa desiste. Então, quando subir, suba de vez. Como é que faz? Ó, base. Todo assunto tem conceitos básicos. Vê aquilo ali. Vamos ver aqui, Tairine. Ecossistema, área, mais fatores abióticos e bióticos. Ô, turminha, me diz uma coisa, o pessoal de casa que está assistindo por aí também e o pessoal que está aqui. O que é um fator abiótico? É um ser vivo ou não vivo? Não vivo. Então, o não vivo é abiótico, os vivos são os nós somos fatores bióticos do meio ambiente. Então, aqui, Tairine e pessoal, o nosso ambiente de aula, nesse momento exato, ele está exemplificando, ferinha de casa e todo mundo que está aqui, um ecossistema. Porque aqui tem uma área e dentro desse espaço tem fatores bióticos e abióticos. E em tudo na natureza que for assim, será um ecossistema. Vamos aí exemplificar. Ele não deu o exemplo daqui. Então, nós somos os fatores bióticos. E quem seriam os fatores abióticos? Ó, luz, temperatura, ar, isso, o ar é um fator abiótico. O seu biscoito, que você não me deu ainda, o biscoito. Tá. Eu acho que ele está com fome, tá, gente? Tô com fome. Mas eu vivo com fome, eu acordo com fome, vou dormir com fome. É o metabolismo. Aqui, ó, os puffs exemplificando pedras. Poxa, tu quer que eu coma os puffs, é? Não. Ah, sim. Ah, fator abiótico. Ah, tá certo, fator abiótico. Não vivo abiótico, vivo biótico. Bioma, isso é muito importante. Cai muito, viu, gente? Porque você não deveria, vou recomendar, viu? Como biólogo, e como o Natan disse, com um pouquinho de experiência, mas querendo mais 30 anos para dar aula. Porque dar aula para vocês é uma coisa, no mínimo, maravilhosa. Já começamos de cima, né? Ó, não chame bioma quando o ecossistema for aquático, porque não fica ecologicamente adequado. Por exemplo, um rio é um ecossistema. O oceano é um enorme ecossistema. Agora, uma floresta é um bioma. Aí você diria, ô professor André, mas a floresta também não é um ecossistema? É, mas é um ecossistema onde predomina o que, turminha? A terra. E isso é o que caracteriza um bioma. Um ecossistema terrestre. A turma entendeu? Então, como é que a gente pode fazer aqui, Tairine? Todo bioma é um quê? Mas nem todo ecossistema é bioma. Como é que é? Como é que é isso? É assim mesmo? Todo bioma é um ecossistema, mas nem todo ecossistema é um... Exatamente assim como a gente falou. Certeza, vamos ter certeza. Porque a certeza que você vai fazer uma boa prova. Você é quem primeiro, e primeiro tem que ter. Não é ninguém, é você. E vai ser assim, não é? Ó, local onde vive o ser. Onde você vive é o seu habitat. Local onde vive o ser. Uma baleia, aquático. Um morcego, aéreo. Um ser humano,
terrestre. São habitats de mamíferos diferentes. Concorda ou não? Local onde vive, onde predomina a vida do ser. E o nicho ecológico é a sua identidade. O que você faz no ambiente onde você vive vai caracterizar o seu nicho ecológico. É a sua carteira de identidade, não é? Por exemplo, qual é o nicho ecológico da professora Tairine Rocha? Professora de biologia. Qual é o nicho ecológico do professor André Luiz? Deixa eu ver. Professor de biologia, que eu esqueci aqui e fui olhar. Entendeu? Agora veja que ensinamento prático, direto, objetivo. A professora Tairine é de biologia, o professor André Luiz também é de biologia. Nós temos nichos ecológicos parecidos, mas ela ensina do jeito dela e eu ensino do meu jeito. E a gente não está falando de melhor, nada disso. A gente está falando que vocês são estudantes, veja, já virei para vocês. Todo mundo aqui tem um nicho ecológico, estudante. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui estuda do mesmo jeito? Não. Mas todo mundo não é estudante? Então o nicho é parecido, mas ele nunca é literalmente igual. Ele chega a ser semelhante. E semelhante não é igual. Semelhante não é igual. Quer colocar alguma coisa, minha querida? Sim, aí? gente. Essa parte mesmo de habitat e nicho. Isso aí acontece muito de às vezes, o estudante confundir, tá certo? Um é onde ele vive e o outro é como ele vive, o que ele faz, como se reproduz. Quantas e quantas questões diz que ele habita, às vezes usa até esse termo, habita em um determinado local, mas se reproduz, se alimenta de tal alimento. Então, esse se alimenta, se reproduz... Se relaciona harmonicamente com aqueles. Outros. Desarmonicamente com outros. Está contando a história de vida dele. Está contando o nicho. O nicho. Tá certo, ecológico. gente? Cai muito em questão assim. Tá com certo? certeza, com certeza. Próximo slidezinho. Olhe para aí. Eita, ó, falar de comida, cadeia alimentar. Deixa eu ver onde é que eu estou. Eu estou aqui. Parte que ele mais ansiava. Eu estou aqui, ó. Eu estou representando você. Você é o quê, turma? Você é consumidor. Consumidor primário, secundário, terciário, cadeias menores, só com secundário. Veja, nenhum animal pode estar no primeiro nível, como produtor, nem no último, que são os decompositores. Todo animal, ou ele é consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, de quinta ordem, de sexta ordem, e vai, também não pode ir muito, por quê? Porque uma cadeia, ela tem um fluxo de matéria e energia limitado, cadeia alimentar não é ilimitada, pelo contrário, ela não pode ir muito, mas pode ir um pouquinho além de, né, Tairine, terciário, quaternário, aí tu chama de quinta ordem, de sexta ordem, aí quando o último morre, as bactérias e fungos transformam a matéria orgânica em inorgânica. E Lavoisier aparece, né, Tairine? Porque nada se perde, cadê? Tudo se transforma. O decompositor nutre novamente um outro produtor e uma nova cadeia começa a acontecer. Tairine, fica à vontade. Sim, gente. Aqui, nesse ponto, a gente também lembra um pouquinho que, na realidade, o que acontece no ecossistema, no meio ambiente, são inúmeras cadeias alimentares acontecendo simultaneamente. Isso. Então, essa atue assim, simultaneamente, a gente também pode classificar como? Quem é que lembra? Uma teia alimentar. Isso. Tá certo, gente? Alimentar. São sucessivas cadeias alimentares que estão ocorrendo. Simultaneamente, perfeito, perfeito. Então, você tem aqui, primeira cadeia, pessoal, vamos olhar, segunda, terceira, elas estão na natureza acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, isso aqui representa uma amostrazinha do que é uma teia. O fluxo de matéria e energia é maior do que uma simples cadeia. O próximo slide, por favor. Olhe, isso é muito importante, porque, veja, a matéria, a biomassa e a energia, a matéria e a biomassa geralmente vai diminuindo quando passa de um nível para o outro. Geralmente vai diminuindo, porque a gente tem algumas pirâmides que podem ser de cabeça para baixo. Quem lembra disso? A gente chama de pirâmides invertidas. Aqui. Agora, uma pirâmide que nunca pode ser invertida é a de Ené.
A energia que passa de um ser para o outro numa cadeia sempre diminui e passa em torno de 10% de um nível para o outro. Agora, Tairine, vamos relembrar e lembrar o pessoal que a matéria, biomassa, energia diminui. Mas a toxina, o que, turma? A gente chama de magnificação trófica. Tem chamado muito no Enem também de bioacumulação. É a mesma coisa. E uma coisa importante, pessoal, e Tairine, na bioacumulação, você não conta, turminha, presta atenção, você não conta com o decompositor. Você olha o último consumidor, porque ele é que tem a maior quantidade de toxinas, não é? Está bioacumulado nele, o último consumidor. E aí? Gostasse dessa transparência? Muito. Foi tu que fizesse, né? Diz a turma que foi. Por isso que ela gostou. Foi. Ficou linda. Ó, matéria biomassa geralmente diminui, passando em torno de 10%. Energia, vê a palavrinha, turma, sempre diminui. Não existe pirâmide de energia invertida. Se tiver, ele está querendo que você ache o que está errado, incorreto. E é possível, se tiver incorreto. Tá certo? Toxina sempre aumenta. E quem é que tem mais toxina, turma? O último consumidor está bioacumulado. Magnificação trófica. Próximo slide. Eita, ó, dentro de ecologia, o que mais cai no Enem, relações ecológicas. Tairine, dá uma geral aí. Então, gente, as relações ecológicas a gente tem, elas podem ser intraespecíficas e interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Intraespecífica, eu estou dizendo que elas estão ocorrendo entre indivíduos da iguais, mesma dentro da mesma espécie. E interespecífica, eu estou dizendo que tem os seres de espécies diferentes. Isso. Tá certo, gente? Então, a gente tem aqui descrito, bem rapidinho, tá certo, gente? Vocês revisam depois um pouquinho mais, algumas dessas relações que a gente encontra. Colônias, sociedades. Se eu estou falando de colônias e sociedades, eu estou falando de seres da mesma espécie. Então, é intra ou inter, pessoal? Intraespecífica. Indivíduos e mesma espécie. Pode continuar, André. Certo. Aí a gente tem uma coisa, Tairine, pessoal de casa também, atenção. Não chama inseto de colônia. Inclusive, tem até alguns documentários internacionais. O documentário internacional pode vir errado. Você não pode errar no Enem, não. Porque é a sua prova. Então, você tem que fazer o certo. Então, olha, os únicos animais que podem viver em colônia são poríferos e quinidários. Podem, nem sempre vivem. E quando tu fala de inseto, está falando, o pessoal sabe da escala evolutiva, de artrópode. E a artrópode está distante de poríferos e quinidários. Então, olha para cá. Estás vendo onde está formiga, abelha e cupim? Olha o termo, são insetos sociais. Vivem como nós, em sociedade. Não coloca insetos como colônia. Até porque, voltando num conceito básico, eu vi ali, tá certo, eu vi. Colônia e sociedade são dois tipos de que, turma linda? De populações. Só que uma população, os indivíduos estão juntos e precisam ficar eternamente juntos. Aí é uma colônia. Na sociedade, me diga uma coisa, antes da aula estávamos aqui? Não. Aí estamos juntos, depois separa, junta, separa, isso é um comportamento social. E mutualismo, comensalismo, que são interespecíficas, líquens, algas e fungos, cai muito no Enem. Competição, rapaz, tem um negócio aqui que interessa a vocês. Ó, Enem é uma competição intra, onde os indivíduos são da mesma. Não deixa de ser uma competição, porque todo mundo, vocês vão ganhar a vaga. Os outros que não estudaram como vocês, que estão assistindo e aqui, vão ficar para uma próxima vez, não é? Porque, lamentavelmente, não vai dar para passar todo mundo. Aí tem as principais. Depois de competição, aqui é intra, aqui é inter. Canibalismo, predatismo, parasitismo e amensalismo. Dê uma revisadazinha nesses conteúdos de relações ecológicas. Pode passar. Pode passar. Ó, sabemos que o mutualismo ocorre quando seres de espécies diferentes mantêm relações em que ambos são beneficiados.
Marque a alternativa que indica organismos que estabelecem uma interação mutualista. O que é que a turma acha? Deixa eu começar de baixo. Ô, Tairine, leão, zebra, predador, presa. Relação de não é essa. Subindo. Bromélias e árvore. A árvore ajuda a bromélia nem ajuda, nem prejudica. E é uma relação de proteção. É inquilinismo. Não é. Ele quer mutualismo. Piolho e o ser humano. Piolho só sugando. Parasitismo. Não é. Tubarão, rêmora. Comensalismo. Opa! Fungo, alga. É mutuar. O fungo ajuda a alga, o fungo. E eles não podem viver separados. Resposta, letra A. Vamos conferir? Isso aí. Olha lá. Olha a bolinha amiga da gente, ó. Próximo. Oxe, sou eu. Oi. Olha Pronto. aí. Bem rapidinho. Ciclos. Bem rapidinho, tá, gente? Já que a gente vem falando de temas de ecologia, a gente termina falando de ecologia sobre os ciclos da matéria ou os ciclos biogeoquímicos, Isso. tá certo, gente? E os que mais a gente estuda, que a gente mais vê presente é água, oxigênio, carbono e nitrogênio. Tá certo, gente? Então, a gente vai dar uma passada, né, André? Porque o tempo já está curto, a gente vai focar só apenas no que a gente vai precisar para responder essa próxima questão, tá certo? Pode passar. Pode. Pronto. Aí, parou aí um pouquinho. Ciclo do nitrogênio, gente. Ó, o Enem, nos últimos 3 anos, abordou, tá certo? Em 2014, em 2015, 2016 não, mas 2017 a gente tem presença aí do ciclo do nitrogênio. Bem rapidinho, como é que ele acontece? Fixação. Tá certo? Porque o nitrogênio ele está presente na atmosfera como gás, tá certo? Então, ele precisa descer para ser fixado. Então, pode acontecer por radiação ou por biofixação. Quem são os biofixadores? Bactérias que a gente vai ter dentro do solo, fazendo aí, ó, inúmeras transformações. Que é uma relação de mutualismo. Relação de mutualismo, tá certo, gente? As bactérias com a planta com as bactérias. Então, a gente vai ter fixação por essas bactérias, depois a gente vai ter a transformação desse gás em amônia. Isso. Essa amônia vai ser nitrificada, tá certo? Ou seja, vai se transformar em nitritos depois e esses nitritos em nitratos. Essa é a sequência. Dê uma olhadinha melhor. E depois desnitrifica, volta para a atmosfera para voltar ao ciclo. Então, passa aí a questão, que é uma questão do Enem. Olha tá certo? aí. Pode passar. Então, vai cair no Enem mesmo, né? Vai. Próximo slide. Sim, pode passar. Isso. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato. Nitrato, fixa aí, ó. Ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, componente principal, os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio, equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais, é produzido na etapa de... A questão só queria saber onde aparece nitrato no ciclo do nitrogênio. Lá naquela penúltima etapa que a gente viu que é a nitratação, tá certo, gente? Cadê a bolinha mágica? A sequência. Tá certo? Pode passar o slide. Nitratação. Olha a bolinha. Pronto. Acertamos. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estudem bem até a prova e arrasem na prova. Com tá certo, certeza. gente? Deus abençoe. Muito obrigado a vocês. Obrigado ao pessoal do programa. Natan, muito obrigado. Viu? Vamos aplaudir esse show de biologia.